O quarto caso a ser estudado é o que envolve o lançamento oblíquo de uma carga num campo magnético uniforme. O desenho que nós temos aqui, ele representa essa situação. Tá? Nós já vimos nos casos anteriores em que não há velocidade, ou então quando a velocidade está na mesma direção, pode ser com ângulo de zero, né? Pode ser também com 180, né? Sentido contrário do campo. Você pode ter também o caso em que a velocidade faz um ângulo reto aqui, mas não é o caso. Esse aqui, o ângulo está entre 0 e 90 graus, né? Então esse oblíquo aqui significa exatamente isso, que a gente tem um ângulo que não é nem 0, nem 90, nem 180, né? É esse caso aqui. Quando o vetor velocidade tem essa inclinação, né, nós podemos decompor esse vetor em dois outros vetores. Então a gente teria, para fazer isso é só projetar no eixo. Vamos projetar aqui no eixo X. Nós teríamos uma componente desse vetor velocidade no eixo X. A gente pode chamar isso aqui de velocidade no eixo X. Então vetor velocidade aqui. Para saber no eixo Y, é só projetar também, fazer a projeção. Nós teríamos aqui então o vetor velocidade no eixo Y. Então, essa é a velocidade no eixo Y. Então veja, o vetor velocidade foi decomposto em dois vetores, um no eixo X e outro no Y, né? Nós podemos dizer o seguinte, que a velocidade, que o vetor velocidade no eixo X, né, ele é responsável pelo movimento retilíneo uniforme, né? Ele que vai então fazer com que a nossa carga venha para cá, né, no sentido do campo. E o vetor Y, vetor velocidade Y, né, essa parte aqui, é responsável aí pelo movimento circular uniforme. Então veja, da união desses dois movimentos, né, nós temos aqui então o movimento helicoidal uniforme, né? Ok? Então é o movimento helicoidal uniforme. E como é que se dá esse, né, essa trajetória, né? Ela vai acontecer dessa maneira: parte circular e parte, né, olhando assim parece uma mola, né? Ele vai ter a parte circular e também a parte que é a parte retilínea, né? Nesse caso aqui ele vai na direção do campo, mas também ao mesmo tempo fazendo esse movimento circular, né? Então, movimento
uniforme, movimento helicoidal uniforme, né? E a nossa trajetória, aqui, trajetória é uma trajetória descrita, é uma hélice cilíndrica. Ok, então a gente tem movimento helicoidal uniforme, e a trajetória a gente chama de hélice cilíndrica.